Esta é a bateria LiFePO4 da Moura que eu transformei de 48 volts 100 amperes para 12 volts 400 amperes. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, um amigo comprou uma bateria Moura de 48 volts e 100 amperes em uma sucata e pediu para eu recuperar as células e converter em duas baterias de 12 volts e 200 amperes-hora, totalizando 400 amperes-hora. Instalei dois BMS, pois são duas baterias de 200 amperes dentro da mesma caixa. Como a bateria de 48 volts tinha apenas 15 células e o amigo teve que comprar mais uma célula avulsa para completar 16 células. Essas células eram soldadas umas nas outras. Após cortar, tive que furar a aba de alumínio para fixar o barramento. Esse processo tem que ser realizado com muito cuidado para não danificar as células. Usei uma chapinha de alumínio para proteger a célula da ponta da broca. Inicialmente seria fazer esse furo para colocar um parafuso e colocar um barramento para ficar como as baterias que Dimar monta. Porém, um amigo pediu para eu tentar aproveitar a caixa original da bateria. Eu tenho limite de altura para o barramento, então tive que fazer algumas adaptações no projeto. No vídeo anterior, eu montei essa bateria para retirar as células para reaproveitar em outra bateria de 12 volts. Se quiser saber como foi feito, assista o vídeo que eu vou deixar no card do final. Depois de furar, coloquei um rebite com rosca tamanho M4 em aço inox. Após colocar o rebite, tive que cortar um pedaço com a esmerilhadeira para reduzir a altura da peça e permitir caber dentro da caixa. Quando corta, danifica as roscas do rebite, então tive que passar um macho para refazer as roscas de cada rebite. Esse processo foi repetido 32 vezes, vou mostrar só uma para não cansar você. Depois, desentortei a chapa de alumínio para ficar o mais baixo possível. A montagem dessa bateria teve muitos desafios, aproveite para aprender junto comigo. Eu tive que superar vários obstáculos e isso foi uma grande oportunidade de aprendizado. Após preparar as células, fui modificar a caixa para caber mais uma célula. Tive que tirar essa divisão. Primeiro, tentei tirar com a esmerilhadeira. Como não funcionou, usei um martelo e uma talhadeira. Não gravei, pois achei que não iria funcionar e foi a melhor solução para cortar os pontos de solda. Depois que tirei a divisão, ficou esse pedaço sem pintura. Eu apliquei um primer e a tinta preta fosca para igualar o acabamento. Assim a caixa ficou pronta para receber as células. Quando aumentei o compartimento das baterias, a barra de fixação ficou curta. Precisei fazer uma nova barra. Usei uma barra de aço de meia polegada para isso. Marquei o tamanho, depois fiz o corte com a esmerilhadeira. Uma lixada para remover a pintura antiga e os restos de ferrugem. Eu pego as peças com alicate, pois o atrito aquece muito o metal. Isso pode queimar minhas mãos. Depois, apliquei uma solução convertedora de ferrugem da Vedacity. Essa solução transforma os pontos de ferrugem em fundo resistente, pronto para receber pintura. Fiz a marcação dos furos para prender a barra na caixa. Depois de fazer os furos, apliquei 2 demãos de primer. Depois de seco o primer, apliquei 2 demãos de tinta preta fosca, para ficar com o mesmo acabamento da caixa. Esta é a posição do BMS original na caixa. A minha ideia inicial era colocar os novos BMS nessa mesma posição. Coloquei uma lâmina plástica para fechar os furos da tampa e cortei uma peça de madeira para servir de fixação dos BMS.
Coloquei os dois novos BMS no lugar. Como essa forma de montagem estava impedindo o fechamento da frente da caixa, tentei outra opção, removendo as peças de fixação do antigo BMS. Basta forçar com o alicate que a solda quebra e sai a peça inteira. A chapa plástica cobre os orifícios que ficam na frente da bateria. Esses furos são os locais onde estou soldando os suportes do antigo BMS. Felizmente a caixa também não fechou, pois os novos BMS são maiores que os BMS originais. Então mudei o lugar onde irei fixar os novos BMS para a bateria LiFePO4. Cortei essa peça de compensar naval e pintei de preto fosco. Esses recortes irão servir para a passagem dos cabos, acertando o lugar de cada BMS. Fixei o BMS com os parafusos de madeira na peça de compensar naval. Agora, fixar o compensado naval na caixa. Minha ideia inicial foi furar a lateral da divisória e colocar alguns parafusos de madeira pelo lado de dentro. Parece que ficou perfeito, mas quando se confecciona algo que não existe, temos que estar prontos para novos desafios. As cabeças dos parafusos são chatas, vai ficar alguns milímetros mais alta que a superfície da lateral. Hora da verdade, colocar as células LiFePO4 no compartimento e verificar se os parafusos iriam atrapalhar. As divisórias foram feitas milimetricamente ajustadas para o tamanho das células LiFePO4 e elas não entram com a colocação dos parafusos. A solução foi retirar os parafusos e colocar a peça de compensar naval na lateral da divisória. Eu tenho uma relação de amor e ódio com as fitas dupla face. Sei que elas são úteis, são soluções interessantes em algumas situações, mas sempre me aborrece ter que usar essas fitas para fixar alguma coisa. Fixado os BMS na lateral da divisória, hora de colocar as células no lugar. Eu já havia colocado as células de forma a facilitar a montagem e numerei as células de LiFePO4 para saber a ordem que deveriam ser colocadas dentro da caixa. A nova célula que foi comprada está no meio das antigas. Ela estava com a mesma tensão e não foi necessário balancear com o conjunto. Mesmo assim, eu liguei todas em paralelo e deixei por 2 dias ligadas para equalizar a tensão de todas as células LiFePO4. Você conseguiu identificar qual dessas células é a diferente? Bote aí nos comentários. Definida a posição de cada célula do LiFePO4, hora de fazer os barramentos. Esse trabalho é muito perigoso, pois se a barra tocar nos polos das baterias, poderá provocar um curto-circuito. Primeiro vou marcar o tamanho da barra. Uma vez marcada a barra, é só cortar. Depois que estava quase finalizando a montagem, descobri uma forma de cortar
as baterias para aproveitar ao máximo dessas porcas. Se tivesse sabido antes, teria me poupado muito trabalho. Vou mostrar como é no final do vídeo. Depois de cortar o barramento, é hora de marcar as posições do furo para passar os parafusos. Com os locais dos furos marcados, eu usei um punção para marcar os locais e facilitar o início da furação. Eu aprendi a fazer a furação acelerando a furadeira e forçando a broca quanto furo, e deixar o atrito reduzir a velocidade da broca. Dessa forma eu consigo furar mais rápido. Como cada célula tem a rosca para os parafusos colocada em um local diferente, cada segmento do barramento só servirá no local para qual foi feito. Coloquei as células de Life PL4 que eu consegui aproveitar as porcas originais. Furos feitos, coloquei esses parafusos para ajustar a barra no local onde ficará. As células de Life PL4 ficaram com sobras de material nas placas de alumínio, por isso terei que cortar o excesso para evitar curto-circuito. Na bateria original, esse excesso servia para conectar as células, mas agora podem fazer contatos indesejados. Para cortar os excessos da chapa, vou usar uma tesoura para cortar a chapa, já que esse alumínio é muito macio e maleável, facilitando o corte. Fiz os cortes de forma que as chapas não ficassem sobrando nas laterais das células de Life PL4. Com BMS e células no lugar e o barramento pronto, é hora de preparar os cabos para instalação. Estes BMS servem tanto para 12 volts como para 24 volts, por isso, vem com 10 fios. Mas para a bateria de 12 volts eu só vou usar 6, 4 eu vou enrolar e deixar separado. Eu usei conectores olhais para fazer a ligação. Os cabos já vêm de fábrica com soldas nas pontas, mas mesmo assim apliquei um pouco de fluxo e mais solda. Reaplicando solda nos cabos é às vezes dos conectores. Um pouco de fluxo, uma pequena gota de solda. Depois de soldar todos os conectores, fechei as abas de fixação com alicate de bico. Em seguida, usei o isqueiro a gás para retrair os tubos termorretráteis nos terminais. Eu vou identificar os cabos com tubos termorretráteis de cores diferentes. Agora os cabos de energia. Primeiro vou desencapar as pontas para colocar os terminais. Um ponto de solda para fixar melhor os terminais. Agora, clipar com o alicate que eu peguei emprestado do meu grande amigo Inácio. Terminar o clipado, dar um reforço na solda. Nos cabos positivos, além dos terminais, vou instalar fusíveis de 80 amperes para a proteção do sistema. Vou usar parafuso inox M6 para prender o fusível. Esta chave 10 especial que estou usando foi presente do meu amigo Inácio. Colocando o fusível, vou usar um tubo termorretrátil transparente para isolar.
Terminado de preparar o cabeamento, vamos montar a bateria. Colocar a divisão lateral no lugar. Essa divisão faz um pequeno aperto nas células e serve para prevenir inchaços. Agora, a colocação do barramento. Esse trabalho deve ser feito com muito cuidado e atenção. Errar aqui pode provocar acidentes graves. Uma das coisas que eu precisei fazer foi cortar os parafusos para que o barramento ficasse dentro da caixa. Depois de cortar, tive que limar as pontas cortadas para que o parafuso pudesse voltar a entrar nas pontas das roscas. Fiz isso com 40 parafusos, mas só mostrarei um para não cansar você. Finalizada a colocação do barramento na primeira bateria, vou conferir as tensões em cada conjunto. Agora, as ligações dos cabos do BMS. Eu tenho vários vídeos ensinando a colocar esses cabos, vou mostrar novamente em detalhes. Primeiro, o cabo preto no terminal negativo da bateria. Depois o cabo vermelho seguinte no primeiro polo positivo da bateria. Terceiro cabo no terminal de 6 volts. Depois o quarto cabo no terminal de 9. Finalmente, o quinto e o sexto fio no terminal positivo da bateria. Essas baterias são de 200 amperes e estão sendo montadas com duas células de 100 amperes colocadas em paralelo. O conjunto de duas células serão ligadas em série para formar os 12 volts. Agora, checar se a ligação está correta. Pego o terminal e uso esses pontos para medir a tensão entre eles. O borne negativo do multímetro deve ficar no primeiro terminal, que corresponde ao fio preto. E o borne positivo vai medindo a tensão de cada ligação feita. O segundo está com 3 volts e 367 milivolts. Terceira conexão com 6 volts e 740 milivolts. A quarta com 10 volts e 110 milivolts. Finalmente, a quinta e a última com 13 volts e 480 milivolts. Eu faço essa conferência 2 vezes antes de conectar ao BMS. Um erro aqui vai trazer um grande prejuízo. Agora ligar o cabo que vai conectar o terminal negativo da bateria no BMS. O cabo ficou bem curtinho, pois o BMS está encostado à bateria. Depois colocar o conector com os cabos de balanceamento no BMS e depois o cabo com o botão de ligar. Um leve toque no botão e o BMS liga, mostrando que a bateria está ativa. Agora, colocar o barramento na segunda bateria, depois instalar o cabeamento do BMS. Durante o manuseio dos terminais, eu usei essas peças plásticas para proteção, pois com a bateria montada, se uma ferramenta ou um parafuso fechar um curto-circuito, o estrago será grande. Agora foi a vez de ligar os cabos positivos da bateria. Esses cabos têm um fusível em cada um e vão direto ao disjuntor e depois ao barramento de saída. Os cabos negativos passam primeiro pelos BMS e depois vão para o terminal negativo da bateria.
Agora vou arrumar os cabos de balanceamento para que fiquem ordenados e caibam dentro da caixa. Prendi inicialmente com fita isolante, para separar cada conjunto de cabo e o seu conector. Depois comecei a colocar as barras de fixação das células. A barra que eu confeccionei precisou levar uma camada de espuma adesiva para ficar isolada das células. Para a montagem do painel frontal, eu usei fitas dupla face para fixar a lâmina plástica que vai fechar os buracos na tampa frontal da bateria. Fiz 2 furos na tampa para passar os botões que ligam os BMS. Depois, instalei os cabos negativos de saída dos BMS para barramento. E revesti os cabos de balanceamento com mangueira corrugada elétrica automotiva. Isso não é necessário, mas fiz para melhorar o acabamento. Depois de fixar os cabos positivos e negativos no barramento, coloquei o disjuntor no lugar. Esse tipo de vídeo, onde ensino a fazer alguma coisa, tem pouco alcance no YouTube. Levei uma semana para gravar esse vídeo e dias para editar. Mesmo assim, só 2 pessoas deixaram um comentário de gostei e se inscreveram no canal. Estou lançando um grupo no Apoia-se para permitir a continuidade do canal, já que os vídeos educacionais têm baixo alcance. Se você quiser apoiar o nosso canal, considere se inscrever no Apoia-se e fazer uma pequena doação mensal para a manutenção desse canal. Em contrapartida,
Quem participar do Apoia-se terá acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp e poderá conversar conosco. Quem participar desse grupo poderá adquirir as minhas consultorias com valor diferenciado, terá conteúdo exclusivo e acesso aos vídeos do canal em primeira mão. Esse grupo poderá responder às dúvidas sobre elétrica e construção de motorhomes. Na hora de fechar, outro desafio. O disjuntor estava batendo em um dos BMS, impedindo a tampa de fechar. Tive que mudar o BMS de lugar alguns centímetros. Feito esse ajuste, comecei a colocar os parafusos que prendem a tampa na frente da bateria. Depois, com cola quente, fui fixando os cabos de balançamento nas baterias para não ficarem soltas. Teste final. Ligar os BMS e verificar o funcionamento das baterias. Abrir o aplicativo e configurar cada um deles. Essa foi a forma que eu descobri cortar o barramento, fazer um aproveitamento melhor das porcas originais. Dessa forma eu conseguiria deixar uma porca para cada célula e teria facilitado bastante o meu trabalho. Se você quiser saber como configurar um BMS, veja esse vídeo que está aparecendo na tela ou siga a playlist.